Medida provisória 1202, de 28 de dezembro de 2023. Meus amigos, a contabilidade não tem sossego um minuto. O que é que trata essa medida provisória? Ela trata de alguns assuntos aqui. Eu vou me ater, nesse vídeo, àquilo referente à desoneração da folha de pagamento. E essa medida provisória 1202, ela começa assim. As empresas que exercem as atividades relacionadas nos anexos 1 e 2 a esta medida provisória poderão aplicar, observe que ela fala poderão e não deverão, portanto entendemos que essa aplicação aqui ela será opcional, porém talvez você queira optar, por essa redução na contribuição, já que é disso que se trata, de contribuição previdenciária, conforme prevê aqui o artigo 1º. Então, continuando aqui. Anexos 1 e 2 dessa medida provisória poderão aplicar a alíquota reduzida da contribuição prevista no inciso 1 do caput do artigo 22 da Lei 8.812 de 91, nos seguintes termos. Para relembrar, o que é que diz o inciso 1 do caput do artigo 22 da Lei 8.212 de 91? Você que já me segue e já me acompanha em outros vídeos, sabe que toda vez que eu cito com os nossos colegas de trabalho, artigo 22 da Lei 8.212, inciso 1 e inciso 2, nós estamos falando de folha de pagamento. No caso dessa medida provisória, ela fala somente do inciso 1, e o inciso 1 é o patronal de 20% sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos ou de empregados. Então, essa aplicação do artigo 1º da medida provisória 1202 não afeta a contratação de contribuintes individuais, porque ele é específico em relação a 20% do inciso 1. E o inciso 1 só fala de trabalhadores avulsos e de empregados. Então, ainda que você aplique essa redução prevista aqui no artigo 1º dessa medida provisória 1202, você só poderá aplicar nesses termos: empregados ou até mesmo trabalhadores avulsos. Se houver uma contratação de contribuinte individual, não se aplica a regra porque o caput do artigo 1º da medida provisória 1202 não atingiu o inciso 3 do artigo 22 da 8.212 de 91, da lei, 8.212 de 91, e é nesse inciso 3 do artigo 22 dessa lei onde está a previsão legal dos 20% sobre a contratação do contribuinte individual, que é o autônomo. Então, muito cuidado com isso. Separar uma coisa da outra, a gente já começa aqui chamando a atenção sobre isso. E esse artigo 1º da medida provisória 1202 continua dizendo o seguinte: para as empresas que exercem atividade relacionadas no anexo 1, mediante a aplicação das alíquotas de 10% em 2024, 12 inteiros e 0,5% em 2025, 15% em 26 e 17 inteiros e 0,5% em 2027. Então você vê que ela começa agora em 2024 em 10%, e ela vai aumentando essa taxação a cada ano sobre essa remuneração que é paga aos trabalhadores avulsos ou até mesmo a empregados, conforme inciso 1 do artigo 22 da Lei 8.212 de 91. Mas continua aqui o inciso 2 dessa medida provisória dizendo o seguinte: para as empresas que exercem as atividades relacionadas no anexo 2, mediante a aplicação das alíquotas de 15% em 2024, 16 inteiros e 0,25% em 25, 17 inteiros e 0,5% em 26 e 18 inteiros e 0,75% em 2027. Novamente, nós vemos aí um escalonamento desses percentuais que serão aplicados sobre essa remuneração dos trabalhadores. No parágrafo único ele diz o seguinte, aqui que é interessante, olha: as alíquotas previstas nesse artigo serão aplicadas sobre o salário de contribuição do segurado até o valor de um salário mínimo. Até o valor de um salário mínimo, aplicando-se as alíquotas vigentes na legislação específica sobre o valor que ultrapassar esse limite. O que eu entendi desse parágrafo único aqui dessa medida provisória é que essas reduções aqui da tributação de 20%, previsto lá no inciso 1 do artigo 22 da 8.212, aplica-se somente até o limite de um salário mínimo. Então, não é sobre toda a remuneração, é sobre até um salário mínimo. Vou ler novamente aqui o parágrafo. As alíquotas previstas nesse artigo serão aplicadas sobre o salário de contribuição do segurado até o valor de um salário mínimo.
aplicando-se as alíquotas vigentes na legislação específica sobre o valor que ultrapassar esse limite. Então, que ultrapassar um salário mínimo, o que vai acontecer? Eu entendo que é tributação normal dos 20%. E se você optar por essa redução, claro, aqui é o bônus, mas tem um ônus também. Você vai ver que mais adiante a medida provisória vai dizer, olha, você vai ter que manter os trabalhadores executando as tarefas de acordo com a previsão que tem aqui. Então, o que você acha desse parágrafo único? Se você puder, coloca aqui na descrição, se também esse seu entendimento, se essa aplicação dessa redução, dessas alíquotas que eu acabei de falar, porque são escalonamentos que o governo está prevendo, se é assim que você entendeu também. Tá? Artigo 2º, olha só. Para fins do disposto no artigo 1º, que é aquela redução da tributação dos 20%, as empresas deverão considerar apenas o Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE, relativo à sua atividade principal, assim considerada aquela de maior receita oferida ou esperada. Então veja, o que ele está falando aqui de CNAE em relação à atividade principal é o de maior receita, o de maior faturamento, portanto, e não aquele que está lá no seu cadastro de CNPJ ou aquele que você tem o maior número de colaboradores. Aquele considera o de maior receita oferida. Continuando aqui o artigo 2º, ele fala no parágrafo 1º. A receita oferida será apurada com base no ano calendário anterior, que poderá ser inferior a 12 meses, quando se referir ao ano de reinício das atividades da empresa. Claro, aqui falando das empresas que estão em início ou reinício de atividade. Então, quando ele fala aqui apurada no ano calendário anterior, e essa regra aplica-se a partir de 24, então eu vou observar a receita, portanto, referente a 2023, né? Observando aí o prazo inferior de 12 meses, quando início da atividade ou reinício da atividade da empresa, conforme artigo 2º, parágrafo 1º. Vamos ao parágrafo 2º desse artigo 2º. A receita esperada é uma previsão da receita do período considerado e será utilizada no ano calendário de início ou de reinício das atividades da empresa. Falando aí da questão do parágrafo 1º, quando o prazo é inferior a um ano. Artigo 3º. As empresas que aplicarem as alíquotas reduzidas de que trata o artigo 1º deverão firmar termo no qual se comprometerão a manter em seus quadros funcionais quantitativo de empregados igual ou superior ao verificado em 1º de janeiro de cada ano calendário. Ou seja, você vai ter que observar qual é seu quadro de colaboradores agora em janeiro de 2024, 2025, 2026, enfim, quando você for aplicar a redução, prevista aqui no artigo 1º dessa medida provisória, claro, se ela não cair, e tem que manter esse número, né, esse quantitativo de empregados. Agora que a Receita Federal não trouxe ainda, por enquanto, mas deverá publicar, esse termo final, né, esse termo no qual se compromete. Como é que vai ser esse termo, Elielton? Bom, pode ser, inclusive, autodeclaratório no próprio E-Social, né? Você observa o número de colaboradores, o quantitativo de colaboradores que você tem, agora em janeiro de 24, e tem que manter essa quantidade. Não está estabelecido aqui na medida provisória se vai ter algum documento específico, se vai ter algum site onde você vai fazer, firmar esse termo, enfim. Mas eu estou entendendo aqui que você deve observar o quantitativo de empregados que você tem agora em janeiro de 24 e manter esse quantitativo de empregados, ok? Sem poder fazer essa demissão. E aqui ele também não fala por quanto tempo. Ou seja, entendo eu, portanto, enquanto você tiver em benefício dessa redução da alíquota aqui do patronal dos 20%, você vai ter que manter esse quantitativo de empregados. Tem que ser uma conta muito bem feita para você poder chegar nessa situação. E o parágrafo único do artigo 3º diz o seguinte: em caso de inobservância do disposto no caput, as empresas não poderão usufruir do benefício de redução de alíquota de que trata o artigo 1º durante todo o ano calendário. O artigo 6º, a medida provisória trata de outros assuntos, eu vou me ater aqui a essa parte previdenciária. O artigo 6º fala da revogação de alguns itens e fala também da parte que entra em vigor toda essa alteração da legislação. Então, aqui no artigo 6º, quando ele vem aqui para o inciso 2, começa falando que em abril de 2024, ele traz na linha D uma coisa bem... Aliás, a linha C, primeiro na linha C, a revogação dos artigos 7º ao artigo 10 da Lei 12.546. E se você lembra o que é o artigo 7º ao artigo 9º, por exemplo, da 12.546,
é a desoneração da folha de pagamento que nós temos nesse momento e que tinha acabado de ser prorrogada pelo Congresso em virtude das alterações de legislação e que nesse caso, né, na verdade foi um derrubado o voto do presidente, que tinha entendido por não colocar essa prorrogação, mas enfim, o Congresso entendeu que sim e tinha prorrogado para até 2027. Porém, essa mesma medida provisória, ela nos traz uma mudança interessante. Deixa eu trazer aqui uma informação que eu estou precisando, né? Que é a própria revogação da Lei 14.784, que é o que está previsto na linha D. E o que é a Lei 14.784? Foi justamente a lei que trouxe a possibilidade da prorrogação da desoneração da folha de pagamento para até 31 de dezembro de 2027. Então, com essa medida provisória, o governo ele tanto revogou ele revoga, né, a possibilidade de prorrogação dessa desoneração que nós já temos aí, que veio da Lei 12.546 para até 31 de dezembro de 2027, como ele altera e traz novas alíquotas e nova sistemática de aplicação no artigo 1º dessa medida provisória. Temos que lembrar que essa medida provisória ela tem que ser convertida em lei. Se não for, ela cai e volta a ser o que estava antes. E aí é aquela coisa daquela insegurança jurídica. Elielton, quando é que eu posso aplicar isso? Quando é que isso começa? Bom, aí você tem que observar aqui no artigo 6º, né, a produção de efeitos, a partir de quando essa medida provisória passa a ter efeitos, as revogações que ela faz. Por exemplo, a partir de 1º de abril de 2024, em relação a essa parte da desoneração da folha de pagamento, Lei 12.546, artigo 7º, artigo 10, e da Lei 14.784, que previa a prorrogação até 31 de dezembro de 2027. Portanto, até lá, ou seja, nós temos aí 90 dias efetivamente, janeiro, fevereiro e março, para que essa medida provisória seja convertida em lei e para que, a partir de 1º de abril, a gente possa aplicar as reduções previstas no artigo 1º dessa medida provisória. Lembrando que nessa conversão de lei pode acontecer aí alguma alteração em relação a isso aqui. Então, é uma situação que nós temos que pontuar, tomar cuidado, porque não é agora que eu vou começar a fazer isso, né? A previsão da produção de efeitos é a partir de 1º de abril de 24, né? Dia Nacional da Mentira, mas enfim, nesse caso aqui, não sei se vai ser verdade, se vai entrar, se não vai entrar. E com isso o governo termina alterando e trazendo efetivamente o fim da desoneração da folha de pagamento, se realmente essa medida provisória ela for convertida em lei e ela passar a ter vigência a partir de uma lei que pode ser publicada, tá ok? Não esquece de participar lá do nosso grupo de Contadores do Agro, Comunidade de Contadores do Agro, e nós temos lá bastante assuntos que a gente trata relacionado à contabilidade como um todo, tá bom? Um abraço, professor Elielton, e um feliz 2024 para todos vocês, com muito trabalho, com muita atenção, com essas mudanças na legislação, muito trabalho vai ter com certeza, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, um abraço.